Top. Show. Todo mundo indo na tela? Sim. Top demais. Bora lá então, rapaziada. Então hoje a gente continua aí. Hoje a gente continua a nossa questão dos estudos do Market Maker Series, tá? Estamos quase chegando no finalzinho aí. Assim que acabar o Market Maker Series, a gente vai pular para o Market Maker Prime Course. Se porventura alguém quiser ir acompanhando as aulas do Market Maker Series, também fica à vontade. Se quiser fazer alguma revisão lá, tá? A playlist é Market Maker Series. Tem que entrar na aba de playlist e ir lá ver a aula, tá? Eu vou abrir o material aqui na outra tela. Se porventura alguém tiver alguma dúvida no chat, é só desmutar aí e falar. Que se inscreveu, eu vou acabar não vendo. Bom, a aula de hoje então, teoria do tempo e preço, tá? Como eu tinha mandado ali para vocês, teoria do tempo e preço com algumas características do dia e um pouco da visão daquilo que é chamado de Daily Bias e The Week Bias. Não sei se é Bias, não sei se é Vias, mas eu escrevi ali no chat lá, tá? Lembrando que eu não sei falar inglês, não sei nada de inglês, 0. Sofro um pouquinho para estudar. Bias, pronto. Bias. Isso daí, top demais. Sofro um pouquinho para estudar os conteúdos do Mike, que é tudo em inglês, mas zero novidades. Então é basicamente isso daí, ok? Já está aqui anotado na tela porque foi uma aula que eu dei recentemente e aí para economizar tempo e etc eu já acabei deixando tudo anotado, tá? Se porventura vocês quiserem tirar algum print aí, já vão tirando, já vão deixando anotado. Já coloquei características do dia e etc, tudo mais. Mas enfim, bora lá. Bom, primeiramente, a questão da teoria do tempo e preço é um vínculo, na verdade, né? Do tempo e do preço, a qual a gente faz aí na metodologia do ICT, ok? Então o Michael basicamente ele apresentou uma teoria de mercado para a gente, a qual nessa teoria de mercado nós confluenciamos as informações do preço com as informações do tempo. Que seria isso basicamente? Informação do tempo são todas as suas movimentações, então que vocês têm aqui. Aqui basicamente, né, é uma movimentação do preço, tá? Então essas estruturas do gráfico são as estruturas do preço. E aqui o que a gente faz basicamente é casar essas estruturas aqui do preço com detalhes de tempo, ou seja, com detalhes de hora, com detalhes de dia, com detalhes de semana, com detalhes de meses, com detalhes de trimestres, com detalhes de anos, e assim vai indo, tá? Então, tudo aquilo que diz respeito ao tempo em si, a gente confluencia nessas informações, tá? Então, pô, tive uma formação de um Fair Value Gap, tá? Esse Fair Value Gap foi criado, se eu estou em uma perspectiva de tempo ali dentro de um dia, ou seja, foi formado em 4 horas, foi formado em 1 hora, 5 minutos, 15 minutos, foi formado em qual sessão? Está na sessão de Nova York, está na sessão de Londres, está na sessão do Asia Range, como que está sendo essas atuações aí? Então, basicamente, as nossas informações elas sempre vão estar vinculadas com o tempo, tá? E dentre esses dois, tempo e preço, o mais importante ali para a gente acaba sendo a informação do tempo, tá? Por que eu falo isso? Porque a atuação do preço ela é independente. Como assim ela é independente? Ora, ela se move da maneira como tem que se mover, tá? O que a gente vai fazer é casar isso com o tempo, tá? Ou seja, vamos vincular qualquer movimentação que o preço faça com o tempo, tá? E é por isso que a gente tem algumas separações aí para conseguir se situar no gráfico, é por isso que a gente tem ali algumas características do dia para poder se situar nos gráficos, etc, tá? Já fazendo introdução a um assunto que estará presente lá na frente, mas bem lá na frente mesmo, esses dias aqui que a gente tem, tá? Entenda dias, semanas, meses, como questões de blocos de tempo, tá? Da mesma forma que a gente tem um bloco de ordem, ou seja, um bloco de ordem compilado ali de informações do preço, a gente tem também bloco de tempo, que é um compilado de informações do tempo, tá? Então já deixo isso daí anotado, que eu acho que é bastante interessante. Acredito que muitos de vocês não devam ter ouvido essa questão de bloco de tempo. Não vai ser uma aula que vai ser apresentada agora, vai demorar um pouquinho para chegar, mas já tenho essa ideia aí em mente que existe essa questão de bloco de tempo, tá? Porque o que é um dia, o que é uma semana, o que é um mês, não nada mais nada menos do que um compilado de tempos, tá? Enfim, primeira questão.
Eu soltei ali um PDF na aba dos PDFs ali, revelando segredos gráficos, etc. Basicamente foi um PDF com o aluno do Michael. Ele pegou todas as operações do Market Review que o Michael publicou em 2023, né, que ele está publicando basicamente. Desses Market Review, ele viu ali todas as entradas que o Michael fez, todas as execuções que o Michael fez, tá? E ele pegou essas informações dessas ações e colocou ali no tempo. Então, por exemplo, tal dia, tal horário, o Michael entrou comprado aqui. Tal dia, tal horário, o Michael vendeu aqui. Tal dia, tal horário, o Michael fez isso. O Michael fez aquilo, o Michael fez isso. E aí, no final, ele meio que pegou todas as informações que estavam ali presentes, tá? E colocou. Então, por exemplo, aqui, 9 horas da manhã. Finge que isso aqui é o 9. 9 horas da manhã, de 100 ordens que o Michael abriu, 70 ordens foram ali no período das 9 horas da manhã. Então foi basicamente isso que ele fez ali, tá? Não é uma ideia muito mágica, digamos assim, nada disso, tá? É apenas uma informação sobre um horário lá bastante específico, tá? Por que eu tô falando isso? Porque surgiu a dúvida ali sobre qual horário deveríamos marcar. E o horário que a gente sempre marca, todas as questões que a gente apresentar aqui sobre horário e etc, todas elas, literalmente todas, vão estar vinculadas com o horário de Nova York, tá? Então, se no seu TradingView você não tem o horário de Nova York aí delimitado, já coloque ele, tá bom? Para você não se perder, porque todas as nossas marcações de tempo será pela perspectiva do horário de Nova York, tá? Nós delimitamos com o horário de Nova York porque Michael nos diz que basicamente o horário de Nova York é como se fosse a lente dos algoritmos. Então não importa onde os algoritmos estão atuando, se eles estão atuando com sede ali em Nova York, ou fora de Nova York, ou em outro país, e assim vai indo, não importa, tá? Se você tem um algoritmo rodando ali no mercado financeiro, basicamente ele vai estar sendo introduzido no horário de Nova York, tá? Então, essa já é a principal informação que a gente tem que ter. Sempre o horário de Nova York, não é Caracas, não é Toronto, não é Buenos Aires, não é Brasil, não é nada. É Nova York, tá? Se você opera no mercado brasileiro, você vai ter lá abaixo o seu horário de mercado brasileiro. Mas quando a gente está falando aqui de índices, de Forex, etc., tudo delimitado pelo fuso horário de Nova York, tá? Sempre UTC-4. E isso também já é para as questões aí dos indicadores também, ou seja, quando você tem algum indicador de tempo, você tem que ter ali delimitado -4, tá? Tem que estar sempre com essas questões de indicadores, se os seus indicadores marcarem tempo ali, tá? Com o TC-4, ok? Ou seja, não vai colocar aqui um indicador com o TC-0, que geralmente é o que vem, enquanto seu TradingView está no TC-4. Vai dar divergência ali das informações. Então, sempre se atentem a essa questão aí de horário, seja do TradingView ou seja dos indicadores que vocês estejam utilizando para questões de tempo e etc, tá bom? Então já fica aí a dúvida sanada sobre a respeito daquele PDF e o porquê utilizamos aí com o horário de Nova York, tá? Então, baseado nessa informação, o que a gente vai fazer? Primeiramente, nós vamos começar a construir uma narrativa semanal. Nós vamos começar a construir uma perspectiva semanal, tá? Nós vamos começar a fazer separações, tá? Da nossa semana, tá? E dentro das separações da semana nós vamos ter informações de dias e assim vai indo. Eu vou passar basicamente as características de cada dia e como cada dia vai funcionar e etc e tudo mais. Então, bora lá. Primeiramente, o que vocês vão fazer sempre que iniciar alguma semana? Geralmente eu faço ali já no final de sexta-feira, eu já faço essas marcações que vocês irão pegar, aqui não tá certo, tá gente, aqui embaixo não tá certo, tá bom? Só para deixar avisado aí para vocês. Mas vocês vão pegar basicamente uma linha. Você tem um fechamento de sexta-feira, então imagine que o fechamento de sexta-feira é aqui, tá? Essa bolinha aqui vermelha. Aqui é o fechamento de sexta-feira, aqui é a abertura de domingo, tá? Ou seja, aqui nesse fechamento de sexta-feira e nessa abertura de domingo, vocês já vão ter a primeira informação necessária para operar. Tá? A primeira informação da sua semana será criado no fechamento de sexta e na abertura de domingo, que é o querido New Week Opening Gap. Tá? Tenha isso marcado no gráfico de vocês. Tá? Não queira operar sem o referencial do New Week Opening Gap. Tá? E entenda uma coisa, o que é o New Week Opening Gap? Naquela questão de prêmio desconto vai ser um referencial para a gente, como assim? Imagine que eu tenho uma entrega de preço para ser feita aqui embaixo, olha, no 30
975. Então o meu preço já foi pré-definido aí pelos algoritmos que a entrega será nesse nível, no 30.975. O que acontece? Primeiramente, o preço será levado para cima do New Week Opening Gap, para depois ser levado na faixa de preço de interesse, ok? Então esse New Week Opening Gap ele vai ser um referencial para a gente semanal, ou seja, se eu tenho uma perspectiva, fiz toda uma análise de venda, eu quero vender onde? Acima do meu New Week Opening Gap. E se eu quero comprar abaixo do meu New Week Opening Gap. Isso daí a gente vai falar com mais detalhe na aula de Premium Discount. Mas é basicamente esta ideia. Então a primeira informação que vocês vão ter é a separação ali das linhas da meia-noite, ou seja, primeiro, você vai marcar aqui a abertura de domingo, que é ali, se não me engano, 18 horas, 17 horas, se não me engano é 18 horas. Então, 18 horas, aí vai vir meia-noite, de domingo para segunda, uma linha vertical. Meia-noite de segunda para terça, uma linha vertical. Meia-noite de terça para quarta, uma linha vertical. Quarta para quinta, linha vertical. Quinta para sexta, linha vertical. E aqui, fechamento de sexta-feira, tá? Fechamento de sexta-feira às 16 horas, tá? Aqui você já vai ter já as suas janelas de tempo e você já vai ter o New Week Opening Gap, tá? E já coloque uma coisa na mente aqui, que é o seguinte, esse New Week Opening Gap, todo mundo fala sobre o New Week Opening Gap, etc e tudo mais, mas olha só, trate ele como se ele fosse um FVG, tá bom? Você tem dificuldade de entender a linguagem do New Week Opening Gap, trate ele como se ele fosse um FVG, tá? Aí você olha, se ele foi criado ali na abertura em uma perspectiva de alta, então ele vai ser um FVG de alta. Se ele foi criado ali na perspectiva de queda, então ele vai ser um FVG de queda. No caso ele vai ser um BC ou no caso ele vai ser um CB, tá? E quando o preço é aberto aqui, digamos, de alta, que será um Fair Value Gap de alta, e se porventura ele for rompido, ele se torna um Fair Value Gap de queda, muitos de vocês devem conhecer como IFVG, Reverse Fair Value Gap, e aí o preço retorna nessas zonas do New Week Opening Gap, e depois faz a sua entrega para queda, tá? Mas enfim, tem isso daqui em mente se você tem uma dificuldade de aceitar o New Week Opening Gap, entendendo o New Week Opening Gap como se fosse um Fair Value Gap, ok? Então, basicamente, você já tem aí, começou essa semana, as separações ali delimitado pela linha da meia-noite, a questão do New Week Opening Gap. Você já entende que se porventura naquelas semanas quer ter uma semana de alta, você vai querer comprar aqui embaixo do New Week Opening Gap. Se porventura quer uma semana de baixa, você vai vender ali em cima do New Week Opening Gap. Tá? Isso não significa que porventura você não conseguiu operar numa segunda, numa terça, está operando numa quarta, está vendo que o preço está indo para baixo no Opening Gap, você não pode operar vendido também. Só que o seu preferencial, se for colocar ali como checklist, você quer operar acima do New Opening Gap para levar o preço para baixo. Você quer operar abaixo do New Opening Gap para levar o preço para cima. Depois, quando a gente acabar aqui, eu vou partir para o gráfico real, tá? Que aí eu acho que vai ter mais exemplos aí que vão ser um pouco mais claros, né? Mas enfim, então essas já são as informações que a gente recebe logo de início, tá? E aí, o que acontece? Esses dias aqui, eles vão ter características específicas, tá? Essas características não significam que toda terça-feira é assim, toda feira é assim, toda sexta-feira é assim. Não, mas significa que é uma característica muito latente. Ou seja, se eu colocar esse dia em uma perspectiva de 100 ações, ou seja, pego esse dia aqui e replico ele 100 vezes. Eu vou ver que desses 100 vezes que ele for replicado, 70% das vezes ele vai fazer isso daqui. 70% das vezes ele vai fazer isso daqui. Então é basicamente essa ideia que a gente tem que ter na mente quando a gente está falando de características do dia, tá? Show, começando aqui pelo domingo. Hoje, não sei se vocês prestaram atenção lá no chat que eu acabei enviando. Eu só entrei ao vivo ali para dar um alô para vocês, mas depois eu fiquei meio ausente porque eu estava operando. Mas eu acabei enviando lá no chat para vocês prestarem atenção no high de domingo. O que eu quis falar com o high de domingo? Ali na questão do S&P e de Nasdaq. Foi o range de domingo, o range que é criado de domingo, ou seja, a movimentação que é criada aqui no domingo, tá? Do começo do domingo até a meia-noite, ela é tida como se fosse uma movimentação de liquidez. Ou seja, os highs e os lows de domingo, eles serão tomados, tá? 90% das vezes esses highs e esses lows serão tomados. Por que highs e lows? Porque será ambas as extremidades de domingo que será tomada. Você pode marcar no gráfico de você, quando você tem ali o domingo, marque o low e marque o high que foi criado, que é o low abaixo, que é o high a alta. Ou seja, a alta que eu tive ali de domingo eu vou marcar,
e a baixa que eu tive ali no domingo eu vou marcar e eu vou utilizar isso daqui como referencial de entrega de preço. Ou seja, se porventura na segunda-feira eu estiver trabalhando aqui acima e o preço começar a reagir aqui para queda, eu entendo que ele vai fazer o quê? Buscar o low de domingo. Agora, se o preço estiver trabalhando aqui no referencial de baixa, estiver subindo, o que eu entendo? Que ele vai buscar o high de domingo, tá? Isso numa perspectiva aí de segunda para domingo. Então, os highs e lows criados no domingo sempre será tomado. Então, se vocês abrirem o gráfico de vocês aí no S&P, no Nasdaq, no S30 e etc., vocês vão ver que o preço fez o high de domingo e depois só trabalhou abaixo dele. E aí hoje, no horário de Nova York, o preço foi e buscou alguns outros níveis de liquidez que estavam em cima, mas também buscou o high de domingo, tá? Então, quando eu falo, observe o range que foi criado no domingo, é isso daqui que eu estou falando, tá? O low e o high que foi criado em domingo. Isso daqui, 90% das vezes serão tomados, tá? Então comece a utilizar isso daí com referência também para os seus trades de domingo. Ou seja, se eu tiver aqui um dia criando um low e um dia aqui criando um high, eu tenho uma segunda-feira aqui e a segunda-feira começa a cair, o que eu entendo nesse caimento dela? Que ela vai buscar o low. E eu posso pegar uma ordem aqui, delimitar talvez um nível de parcial aqui, ou até mesmo eu take profit aqui nesse low de domingo, tá? Então entenda isso, tá? Porque isso foi basicamente o que aconteceu. Não dá pra ver aqui, tá no gráfico um dia, mas depois a gente vai ver isso daqui com mais detalhe. Ok? Então essa é a primeira informação já. Pô, começou domingo, começou na segunda-feira, independente do horário que você esteja ali operando, olha pro seu domingo, vê onde está o high, vê onde está o low, vê se a segunda-feira capturou o low, vê se a segunda-feira capturou o high. Se há algum em aberto, marca ali, marca como se fosse o nível de liquidez que precisa ser tomado, porque em 90% das vezes a semana em si não deixará high e nem low de domingo aberto, tá? Aberto que eu digo não vamos ter entrega de preço e vai finalizar a semana com esse topo de domingo aqui em aberto, tá? Isso não acontece. O preço sempre acaba buscando, tá bom? Tanto high quanto low. Tá? Em uma perspectiva ali de sessões, imagine que seu domingo é como se fosse Asian Range, ou seja, Londres sempre vai acabar capturando high low do Asian Range, tá bom? Então essa é a primeira informação. Ok, a segunda informação é em uma perspectiva de entrega de preço para alta ou para baixa, ou seja, imagine que nessa minha semana eu estou esperando um preço altista ou eu estou esperando um preço baixista. Independente do que eu esteja esperando, seja um preço de alta, seja um preço de baixa, existem 3 dias que serão ali de alta probabilidade de formação de topo ou fundo. Esses 3 dias, no caso, é segunda, terça e quarta-feira. Segunda, terça e quarta-feira. Existe uma questão que as pessoas falam o seguinte: numa perspectiva semanal, segunda é sua abertura, terça é sua manipulação, quarta e quinta é sua entrega, sexta retração e fechamento. E aí sempre desprezam a segunda-feira, tá bom? Porém, quando você vai assistir as aulas do Michael, ele diz que na segunda-feira, ok, pode sim formar topo ou fundo semanal. E isso acontece geralmente quando nós temos uma tendência muito clara do mercado. Ou seja, eu tenho um mercado muito claro de alta, eu tenho um mercado muito claro de baixa, eu vou prestar atenção no meu topo e no meu fundo que foi criado na segunda-feira, porque possivelmente pode ser o topo ou fundo semanal, tá? Se vocês forem fazer um backtest aí nos gráficos de vocês, só beber uma aguinha. Se vocês forem fazer um backtest aí no gráfico de vocês, vocês vão ver que algumas vezes a semana vai ter o topo ou fundo ali formado na segunda-feira. Isso acontece justamente por conta dessas características aí do dia, tá? Mas geralmente isso acaba acontecendo quando a gente tem uma tendência muito clara, ou seja, uma tendência muito clara de alta, uma tendência muito clara de baixa. Aí segunda vai acabar já formando topo ou fundo, tá? Porém, dentre esses 3 dias que a gente tem, tá? Terça e quarta, conforme está anotado aqui, vocês conseguem enxergar essa fonte aqui? Deixa eu dar uma aumentada nela, vai. Na gravação não vai ficar legal não, hein, GK? Né? Não consegui enxergar não, GK, tá meio pequenininho aí. Boa, vou aumentar. Aqui no 20 já consegue enxergar, né? Aonde? Aqui no 20, aqui, ó. Só a fonte aqui. Tá. Aí tá de boa. Essa daí tá legal. Top. Vou aumentar isso aqui, peraí. Tinha esquecido dessa questão aí.
Só mudar a cor aqui para não gerar confusão. Para aumentar a ditas aqui. Vou trazer o New Week Opening Gap aqui pro começo, tá bom? Show, agora dá pra ver tudo certo, né? Aqui tá escrito acumulação, tá? Sim, sim. GK, Oi. esse New Week Opening Gap aí é a última vela, é o final da última, fechamento da última vela e a abertura da primeira? É o gap ali que fica ali entre o fechamento de sexta e a abertura de domingo. Fica um gap ali montado. Ah, é o gap então, no caso, né? Yes. Isso. Fechou. Que hora que abre no domingo mesmo? Cara, se não me falha a memória, acho que é 18 horas. Ou 18 ou 17, eu acho que é 18 mesmo. Às 6, né? É que eu tenho um referencial aqui, daqui a pouco a gente já confirma isso daí, mas é que eu uso o referencial. 18 horas. É 18, né? É que eu uso o referencial de Nova York, às vezes eu sempre me confundo, mas é isso daí mesmo então, 18 horas. Depende. Então. Nos casos que tiverem o domingo ali, aí vai ser independente. Pode ser euro, chá, qualquer um. Abriu no domingo, marca high low. NGK, Oi. no euro eu percebo que não fica esse gap de sexta para domingo aqui no meu TradingView. Aí marca só a vela de 1 hora, mesmo que nem você falou naquela outra live. É isso, aí você pode pegar a vela de 1 hora ali, ver como que foi o corpo ali, ou desce para uns 5 minutos e ver onde foi a sua abertura ali. E aí você marca. Então, por exemplo, quando não tem gap, o que eu costumo fazer? Pegar uma linha aqui assim e marcar ela, saca? Aí eu puxo, né, até o final lá na sexta-feira, eu não vou puxar aqui para não ficar em cima do desenho. Aí eu costumo pegar uma linha e eu marco aqui. Mas aí eu nem coloco New Week, eu só coloco NWO, que é New Week Open. Tá? Eu não coloco o G de gap, não, só para não gerar confusão na minha cabeça ali, para me entender que realmente eu não tive um gap em si. Mas na maioria das vezes vai acabar criando um gap. Mas enfim, aí eu deixo dessa forma aqui, tá? Eu só corto o G porque não teve um gap. Só para mim, no meio do meu trade ali, no meio da movimentação, se porventura eu estiver trabalhando próximo dessa região, eu entender que ali foi uma abertura, mas eu não tive um gap. Tá? Que aí no caso vai delimitar a abertura, tá bom? Então, recapitulando. Dias de alta probabilidade de formação de topo ou fundo, segunda, terça e quarta. Ok, só que entre segunda, terça e quarta, esses dois vão ser os preferidos. Quais? Terça e quarta-feira, tá? Michael, já falando a respeito disso daqui, ele disse que geralmente na segunda ele se abstém e os dias preferidos para ele operar é na terça e na quarta-feira, justamente por conta dessa ideia aqui que ele apresenta sobre terça-feira e sobre quarta-feira, tá? Isso é muito importante também ser entendido, porque na próxima playlist a gente vai ver uma característica muito específica de ação do preço que vai ser utilizada na terça-feira. É uma projeção, tá? É uma projeção OTE macro na perspectiva semanal com características do dia. E aí a gente vai utilizar terça-feira. Então precisa ficar muito claro na sua mente que terça e quarta-feira são os dias, entre aspas, preferidos ali para ter criação de topo e fundo. E geralmente, entre terça e quarta, esse daqui que é o meu cara campeão, digamos assim, tá? A qual realmente eu quero ter ali um topo, eu quero ter ali um fundo delimitado ali na terça-feira, tá? Justamente por conta dessa perspectiva aí muito peculiar, a qual a gente usa informação de terça-feira para conseguir fazer uma projeção da entrega de preço semanal, ok? Então, dias de alta probabilidade de formação topo ou fundo, segunda, terça ou quarta. Entre segunda, terça ou quarta, os dias preferidos, terça e quarta. Entre terça e quarta, terça-feira, tá? Então tenha essa ideia na mente também. Porventura você tem uma semana muito corrida, você tem que pegar alguns dias para você operar. Cara, tenha
primordial terça-feira. Terça-feira é primordial para você estar operando, tá? Terça-feira ali é o ponto principal. Se for para me escolher um dia entre os meus 5, eu escolho terça-feira. Se for para escolher 2, eu escolho terça e quarta. Se for para escolher 3, segunda, terça e quarta. Se for para escolher 4, segunda, terça, quarta e sexta-feira, tá? Então aqui a gente já viu essas características do dia, aí segunda, terça e quarta. E agora a gente pula aqui para quinta-feira. Quinta-feira é um dia a qual ele é como se fosse um domingo no meio da semana. Ou seja, é um dia que não há tanta informação. Ele vai aparecer apenas em uma característica semanal, que agora eu esqueci como que se fala o nome dela, mas é basicamente, se não me engano, acho que é o Week Destroy, alguma coisa assim, que é quando o quinta acaba fazendo topo e fundo, ou fundo e topo. Esqueci agora, me faltou a memória. Seek and Destroyer. Boas! Exatamente. Exatamente isso. Então, quinta-feira só aparece com essa informação. Mas, na maioria das vezes, topos e fundos criados na quinta-feira eu desconfio. Eu desconfio porque, em todo backtest que eu já vi, muitas das vezes, os fundos que são criados na quinta ou os topos que são criados na quinta-feira, eles são tomados, eles são rompidos, tá? Principalmente quando a gente tem ali um topo importante ou um fundo importante. Como assim um topo importante ou um fundo importante? Imagine esse topo que você tem aqui no S30. Imagine que a gente está falando uma perspectiva de dia e esse topo aqui foi um topo importante, ou seja, a partir dele que o preço começa a retrair, começa a ser entregue para baixo, tá? Então esse cara aqui, eu não vou querer ver ele sendo criado na quinta-feira. Tá? Eu vou querer ver ele sendo criado em qualquer outro dia, menos na quinta-feira, justamente porque na quinta-feira há essa lacuna de informação, não tenho tantas informações sobre quinta-feira, saca? Então todo fundo e topo que eu tenho criado na quinta-feira, eu coloco ele ali no sinal de alerta, que pode ser naquele sentido de topo forte e fundo forte, topo fraco e fundo fraco, a gente pode colocar aí como os fundos e topos criados na quinta-feira como fácil de ser capturado, ou seja, fácil de ser rompido, não muito confiável. Ou seja, eu não vou querer pegar uma operação de venda me baseando pelo topo de quinta-feira. Tá? Então imagine que aqui eu vou entrar vendido porque aqui eu tive um topo de quinta. Eu fico meio desconfiado quando eu vou fazer uma operação que eu tenho um topo de quinta logo aqui. Tá? Por quê? Justamente por conta dessa lacuna de informações que a gente tem quinta-feira, tá? E muitas das vezes o que o mercado vai fazer? Ele vai mentir para você, ele vai capturar a quinta aqui na sexta-feira e aí acaba com sexta-feira fazendo o topo da semana, tá? Então, em perspectiva de dia, quinta-feira aí é um dia a qual a gente não tem tantas informações e por isso, topos e fundos criados na quinta-feira você desconfia, tá? Coloca um sinalzinho ali de alerta para ele. Ainda mais se for em relações de topos e fundos importantes, ou seja, é o cara que vai delimitar a entrega de preço contrário, ou seja, é o cara que vai ser formado aqui embaixo para levar o preço lá para cima, tá? Desconfie desses dias, ok? Vocês podem ver que na maioria das vezes seus topos e fundos eles vão estar sendo criados ali na segunda, na terça, na quarta, na sexta-feira. Dificilmente você vai ter topos e fundos ali criados na quinta-feira, tá? Show. E aí, pulando para sexta-feira, a característica de sexta-feira é que nas sextas queremos operar a retração do movimento semanal. Ou seja, sexta-feira é conhecido como modelo de realização de lucros. Tá? O que significa isso, basicamente? Naquela perspectiva de Porf 3, tá? Deixa eu colocar aqui no meio da semana que eu acho que vai ficar melhor. Ó, naquela perspectiva de Porf 3, imagine que aqui eu tive minha abertura, aí eu tenho a captura aqui na terça-feira formando topo, e eu tenho entrega de preço na quarta e na quinta-feira. Quando chega aqui sexta-feira, todo mundo que acabou vendendo aqui na semana, na sexta-feira vai fazer o quê? Encerrar suas ordens. Então, basicamente, na sexta-feira nós operamos a retração do movimento semanal, porque nós esperamos que sexta-feira faça essa retração e faça o fechamento. Tá? É por isso que nas sexta-feiras queremos operar a retração dos movimentos semanais. Então, se a gente teve uma semana ali muito clara de alta ou uma semana muito clara de baixa, você pode olhar que na sua sexta-feira o mercado tende a retrair. Porque imagina,
você tem uma semana muito clara de alta. Então eu comprei ali na segunda, eu comprei na terça, eu comprei na quarta, ou eu comprei na quinta mesmo, e o preço está subindo. Chega na sexta-feira, o que eu quero fazer? Eu vou pagar para ver, vou deixar minha operação aberta o final de semana todo, ou vou colocar o lucro no bolso? A maioria das pessoas colocam o lucro no bolso. E por isso existe o modelo de realização de lucros. Tá? Ou seja, este respiro que sexta-feira acaba fazendo é como se fosse a realizações dos lucros que estão sendo feitos, tá? Ou seja, as ordens estão sendo retiradas do mercado e aí naturalmente o mercado dá aquela respirada, tá? Então quando você tem ali uma semana muito clara, pode observar que sua sexta-feira será a retração do movimento semanal, tá? Até mesmo na perspectiva do Power of Three, tá? Ou seja, perspectiva do Power of Three, esse cara aqui que faz essa retração, esse fechamento é a minha sexta-feira, tá? Opa. É a minha sexta-feira, tá? Então é como se eu marcasse isso daqui como a minha sexta-feira, olha, tá? Então todo esse movimento que ocorre aqui, geralmente vai acabar ocorrendo ali na sexta-feira. Por isso que na sexta-feira operamos a retração de movimentos. Isso não significa que se você tem uma semana de alta, vai chegar na sexta-feira e você já vai para o gráfico e vai lascar uma venda, tá? Tudo com cautela, é aquilo que eu falei. De 100 sexta-feiras, 70 sexta-feiras fará a retração do movimento semanal. Tá? Utilize o bom senso nessas questões também. Não vai igual o cabra cega ali, sair executando ordem aleatoriamente. Sempre confluencia com suas análises, com suas marcações e coisa do tipo, tá? Então aqui basicamente a gente já tem o quê? Informações do dia. Aí levando um pouquinho mais específico para as sessões, aqui eu coloquei Londres e Nova York, por quê? Nesses dias aqui, que são os dias preferidos para formar topo ou fundo semanal, nós queremos ver esses topos sendo formados ou na sessão de Nova York ou na sessão de Londres. São as nossas duas sessões aí preferidas para acabar fazendo este high e este low semanal, tá? Ou seja, tive um topo na terça-feira sendo feito pela sessão asiática. Desconfie, mesma questão de quinta-feira, desconfie, liga um alerta ali, coloca uma chavinha, faz uma marcação ali, tá? Coloca uma observação, observação, tá? Topo de Ásia. Por que essas observações? Porque topos e fundos criados na seção asiática geralmente são utilizados como liquidez da parte de Londres, ou seja, Londres acaba capturando esses topos e esses fundos. É a mesma questão de um domingo para uma segunda-feira. Segunda-feira tende a capturar o low high do domingo, tá? Mesma questão da seção asiática. O high, ou seja, a alta, e o low, a baixa da seção asiática, tende a ser capturado por Londres. Então é por isso que se você tem algum topo ou algum fundo formado aí nesses dias e na sessão asiática, se liga o alerta ali sobre ele, tá bom? Show. Pulando para outra informação agora, tá? Aí já partindo para uma ideia mais de horário, muito específica, que é o seu Midnight Open, a linha da meia-noite, tá? Toda operação que você quer fazer, entende, isso daqui é como se fosse um termômetro pra gente, mas não é via de regra, tá? Ou seja, imagine aqui na segunda-feira, tá? Vamos falar aqui do mercado que a gente teve hoje, que muitos de vocês viram. Então imagine que aqui eu tive o meu Week Opening Gap e aqui eu tinha a minha linha da meia-noite, ou seja, a minha abertura, tá? Da linha ali da meia-noite. Okay? Esses referenciais, New Week Opening Gap, linha da meia-noite, Midnight Up, eles são utilizados como referência pelos algoritmos, ou seja, se eu quero ter uma entrega de preço aqui na alta na minha segunda-feira, primeiro preço trabalhará abaixo da abertura do dia. E a mesma questão é se ele quer entregar o preço para baixo, ou seja, primeiro ele vai trabalhar acima da linha da meia-noite, tá? Então hoje ali no caso do S&P com o Nasdaq, eu tinha um high aberto de domingo e o preço estava trabalhando abaixo da linha da meia-noite. E aqui ele me deu um gatilho de entrada. O que eu vou fazer? Primeiro, vou procurar um pay array acima da linha da meia-noite. Se existir ali, eu marco, tá? Como um possível nível de parcial. Então imagine que eu fiz uma parcial aqui,
e o meu alvo fica aqui nesse high de domingo, tá? Então esse meia-noite ele vai ser um referencial. Se você quer vender, você quer vender acima da meia-noite. Se você quer comprar, você quer comprar abaixo da meia-noite. E aí, em uma perspectiva de um ótimo preço para você negociar, imagine que você fez toda uma análise e você viu ali que a entrega de preço será feita para queda. Coloque isso na sua mente. Na terça-feira ali você quer vender, porque terça-feira, entre todos os dias da semana, terça-feira ali é o filho predileto da semana para ser criado um topo ou um fundo, tá? E na maioria das vezes vai ser criado, tá bom? Essa entrega de preço que a gente teve da queda, se vocês forem olhar lá em cima, o topo que foi criado no S&P foi um topo de terça-feira, tá? Em Nasdaq não foi, porque Nasdaq acabou não rompendo o topo de segunda-feira, então acabou criando ali uma divergência CMT. Ou seja, eu queria ter uma entrega de preço para baixa no S&P. Além do topo ser criado no S&P na terça-feira, que é um dos meus dias preferidos para ser criado, topo apresentou uma divergência CMT. E como a gente já viu, uma divergência CMT vai gerar esse gatilho de entrada. Olha aí as informações confluenciando, saca? Então ali, se você quer operar, cara, você entra na operação assim, muito zen mesmo, porque você está utilizando duas referências muito boas para você operar, para você vender. E aí, no caso, você estava acima do New Week Opening Gap e você estava acima da meia-noite do dia. Então, em uma perspectiva de dia e uma perspectiva de semana, você estava com um preço muito bom, um preço premium para você vender, tá? Então sempre tem ali delimitado a linha da meia-noite no seu gráfico, se você quer vender ou se você quer comprar. Isso não significa, não impossibilita de você fazer negociações abaixo dessas linhas ou acima dessa linha, mas entenda que a sua preferência, se for para vender, é acima dela e acima do New Week. Se for para comprar, abaixo do New Week e abaixo dela, tá? Ela vai servir aí como um termômetro para você, tá bom? Basicamente, esta é a ideia da linha da meia-noite aqui, junto com o New Week Opening Gap, tá? Eles vão servir aí como esse referencial pra gente, ok? Show! Agora outra questão é, já fazendo uma introdução para as leituras de candle. A ideia que a gente tem é que um candle de um dia, ele tende a capturar a liquidez do candle do outro dia. Ou seja, o seu candle atual, ele tende a capturar o high ou low do candle passado. Tá? E esse candle aqui, passado, ele capturou o high ou low do outro candle que estava anterior a ele. Esse é o referencial do mercado. Ó, a gente olha para cá e o que a gente vê aqui? Aqui a gente vê o mercado de queda. E o que está sendo tomado aqui nesse mercado de queda? Os lows, ou seja, a minha quarta-feira tomou o low da minha terça. A minha quinta-feira tomou o low da minha quarta. A minha sexta-feira tomou o low da minha quinta. A minha segunda-feira tomou o low da minha sexta. E assim vai indo, tá? A gente consegue observar isso em todo o mercado, tá? E aí quando a gente tem um candle que não captura a liquidez do seu candle passado, a gente entende que aquele dia foi um dia de acumulação. Então imagine que aqui eu tive só acertar aqui. Top. Então imagine que aqui na terça-feira, olha só, minha terça-feira capturou o high de segunda, só que a minha quarta-feira não capturou nenhum high, nenhum low que foi criado na segunda-feira. Sem abrir o dia, sem ir para gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, eu já entendo que eu tive um dia de acumulação. Porque as características dos candles é um estar capturando o outro. E aí o que eu espero para o meu terceiro candle aqui no caso? Que ele venha capturar ou high ou low deste candle aqui que está delimitando o range. E, consequentemente, capturar o high ou low deste candle aqui que ficou em acumulação. Tá? Isso vai acontecer em uma perspectiva de 1, 2 ou até mesmo no máximo 3 candles depois. Tá?
Vocês podem notar isso daqui e utilizem isso daqui com referencial principalmente no diário e no semanal, tá? Porque essa visão vai ser uma visão ampla para todos os times, tá? Então, candle mensal, o meu candle aqui de 2023, ele tem que capturar ou high ou low de 2022. Se ele não capturar o high nem o low de 2022, em uma perspectiva anual, eu tive um 2023 de acumulação. E aí é possivelmente que o meu 2024 vai capturar o high ou o low de 2022, que ficou em aberto, que não foi capturado. Mesma questão para uma semana. Essa minha semana atual, ela tende a capturar o high ou low da minha semana passada. É por isso que nós marcamos os previous week high e os previous week low, tá? Porque eles são referenciais para a gente de tomadas que o mercado irá fazer. Se porventura essa minha semana atual não capturar nem o high nem o low da semana passada, eu entendo que eu tive uma semana de acumulação. E aí a minha próxima semana pode vir a capturar o high ou low que foi deixado ali em aberto, tá? Então isso daqui já é uma introdução para essa visão aí de projeções do próximo candle, seja no diário, seja no semanal. E isso a gente vai utilizar muito para as questões do dia também, tá? Então sempre que você tiver um dia que não capturou o high nem o low do dia passado, marque ele como range ali de acumulação, ok? A consolidação de preço foi formada nessa região, tá? Mas basicamente, entendendo a teoria do tempo e preço, a gente consegue ter todas essas informações aqui. Com isso daqui, casado com as janelas também de período, ou seja, Londres, Nova York, entendendo características do dia, entendendo separações, entendendo SMT, entendendo essas questões de acumulação do preço, quando ele não captura nem high nem low, cara, vocês já conseguem ali fazer muitas projeções de preço, já consegue, entre aspas, fazer boas operações, tá? Ficou alguma dúvida a respeito disso daqui? São muitas informações para compilar de uma vez só, né? Mas ainda bem que a aula vai ficar gravada e vocês conseguem fazer um recap depois. Show! Quando você falou topos e fundos criados na quinta-feira para desconfiar, eles podem ser tomados na própria quinta-feira ou seria no dia seguinte, na sexta-feira? Seria no dia seguinte, na sexta. Ah, tá. Porque se formou um topo ali na quinta-feira e foi tomado na quinta-feira, ele só renovou o outro topo, no caso, né? Tá, então ainda presta atenção nos topos e fundos. Oh, yes. Certo. Isso. Aí, se porventura não for tomado nem na sexta-feira, fica de olho que ele pode ser utilizado aqui como uma referência para a próxima semana, entendeu? Agora, quando você fala esse topo, é o topo da semana ou o fundo da semana? Não, estou falando já do topo mesmo da quinta-feira, independente se for o da semana ou não. Topos e fundos criados na quinta-feira, ele é desconfiado, exatamente. Tá. Ainda mais se ele for fazer essa participação aí, como eu falei, muito importante ali da estrutura do gráfico, ou seja, vai estar ali presente em um fundo, vai estar ali presente em um topo, entendeu? Por exemplo, ó, olhando já aqui, quarta-feira que formou esse fundo, preço é entregue para cima. Terça-feira é que formou esse topo, preço é entregue para baixo, tá? Então a gente consegue ver isso muitas das vezes. Obviamente que vai ter alguns dias que vai ter quinta-feira aqui como topo. Deixa eu tentar procurar. Ó, aqui, quinta-feira está sendo como topo. Mas é muito atípico que quinta-feira forme esses topos aqui. Tá? Muito atípico. Geralmente você tem ou quarta-feira, ou quinta-feira, ou segunda-feira, ou sexta-feira. É como se existisse uma lacuna ali da quinta-feira. Vai ser bem atípico mesmo ele acabar fazendo essas movimentações. Indicar uma pergunta aí dessa que vai colaborar um pouco com essa pergunta da Gláucia. Eu li no PDF sobre isso, né? E aí falava sobre o topo formado na quinta ter rompido um topo formado ou fundo na terça ou na quarta. Independente disso, essa informação precisa casar, ele ter formado o topo e ter varrido topo de terça e quarta, ou independe disso, formou um topo ou um fundo na quinta, mesmo estando ali abaixo de uma terça e de uma quarta, desconfie dele, que ele pode ser varrido, ou não tem nada a ver? Eu entendi, mas eu não entendi. Como assim? Porque assim, ele fala lá que, por exemplo, na quinta-feira tiver formado um topo
e tiver feito um rompimento ou varrido uma liquidez de algum outro topo formado na terça e na quarta, entendeu? Certo. Nesse caso aí, tu colocou informação só de ter formado um topo, um fundo, e essa informação dele ter varrido uma liquidez de algum topo formado na terça ou da quarta não tá aí nessas informações que tá aí passando para a gente, entendeu? Uma informação não agrega nada na quarta, na quinta-feira, que a gente já tem que olhar com desconfiança. Eu entendi, mas eu não entendi sua questão. Mas basicamente a ideia é, qualquer topo fundo que você tem criado na quinta-feira, você liga o sinal de alerta dele. Independente se ele vai estar capturando o topo de terça, ou o topo de quarta, ou o fundo de terça, ou o fundo de quarta. Em uma perspectiva da semana, tá olhando para um candle semanal. Você olhando ali o máximo do candle semanal e o mínimo do candle semanal. Você não quer que esse máximo e esse mínimo esteja ali vinculado com a quinta-feira. Basicamente essa é a ideia. Beleza. Tá? Se porventura ficar aqui, então, ó, vamos imaginar que eu tive aqui a minha entrega de preço aqui da semana, tá? Então aqui eu já entendo como tá meus dias. Vamos colocar aqui, ó. Imaginar que eu tive aqui, primeiramente, aqui meu domingo. Segunda-feira tomando high e low de domingo, como sempre é feito. Terça-feira aqui fazendo o fundo aqui. Quarta-feira fazendo essa entrega. Aí chega quinta-feira e faz isso daqui. E aí vem sexta-feira e fecha assim. Tá? Aí, ou seja, meu topo é da segunda, meu fundo é da quinta. Cara, você pode marcar isso daqui e levar adiante. Que quando começar a sua próxima semana aqui, isso daqui será visto como um alvo de sell side liquid para ser tomado. Tá? Pode anotar isso aqui, porque isso aqui sempre acontece, tá? Com muita frequência. Como eu falei. Uhum. Boa. Sim, sim. Aí no caso ele vai estar formando um equa high e um equa low no diário? Ou na semana ali? Aqui, ó, vamos colocar isso aqui como um candle semanal. Basicamente ele estaria assim, ó. Só com um paviozinho aqui. Um pneu careca. Assim, ele fecha meio que assim, sem nenhum pavio. Top. E tem uma informação aí também, né, que não necessariamente o topo ou fundo da quinta vai ser capturado já na sexta, que eu estava com esse verbo na cabeça, que ele ia formar na quinta para ser capturado na sexta. E pelo teu desenho aí, não, pode ser da outra semana, né? Sim, sim, pode ser utilizado na outra semana como referencial. Muitas das vezes é utilizado na outra semana como referencial, muitas das vezes mesmo. Mas como eu falei, são características aí do dia, tá? Não vão chegar ali num fundo ou num topo de terça-feira e já querer pegar uma retração ou coisa do tipo. Sempre vai influenciando com outras informações. Que são só características ali do dia, como eu falei, naquela perspectiva de 100 dias da segunda-feira, 70 segundas-feiras fizeram isso, 70 terça-feiras fizeram isso, 70 quarta-feira fizeram isso, 70 quinta-feira fizeram isso, 70 sexta-feira fizeram isso. Basicamente essa é a ideia, saca? Show.
Mais alguma? Todos e boas? Deu para entender, legal, então? GK, só uma dúvida aqui. De bala. A situação aí, por exemplo, quando a vela no diário tem só um corpinho e muito pavio para os dois lados, tipo essa mesmo do Essa daqui? Nasdaq, aí, a penúltima, no diário. Essa daqui? É, Aqui, né? isso. Tá. Vamos supor que ela tá com esse corpinho aí, só que, por exemplo, o pavio tá lá em cima, lá, por exemplo, lá na marcação de Londres e Nova York, e a outra ponta do pavio tá lá no PWL embaixo ali. Certo. Eu levo em Certo. consideração todo esse pavio? Cara, quando você tem um dia Aliás, assim, desculpa, é assim, a vela anterior estando maior, né? Não tendo ultrapassado, né? Levando em consideração que isso aqui seria uma acumulação mesmo. ah, tá. Então, tipo, só com esses pavis grandes, mas ainda assim ele não ultrapassou o seu candle anterior, no caso? A dúvida é Ah, ele vai se continuar. todo pavio e pouco corpo. Continua sendo a questão de uma acumulação. E aí, no caso, uma acumulação muito mais feia ainda, né? Porque ela subiu, desceu, não deixou nenhum corpo, nem rastro de nada. Continua a mesma ideia. Vocês podem observar isso aqui, porque assim, a característica do mercado, como que vai ser a característica do mercado? Por que um candle vai estar capturando o outro, basicamente? Porque, pô, o mercado vai ser entregue, né? Então, assim, uma tendência de queda. Esses lows aqui, eles vão ser rompidos, tá vendo? Os lows são rompidos, low rompido. Aqui high é rompido, aqui low e high é rompido. Low é rompido. Então sempre, basicamente, um dia vai estar capturando o outro, uma semana vai estar capturando a outra, um mês vai estar capturando o outro, assim vai indo, saca? Que é uma característica do mercado. O mercado tem que andar, então ele vai ser entregue. E aí quando eu tenho, ó, por exemplo, aqui mesmo, ó. Olha só. Aqui, não capturou nenhum nem outro, ó. Ficou aqui preso. Pô, o que eu entendo aqui desse dia aqui? É um dia de acumulação, tá vendo? E aí o meu próximo dia, o que ele tende a fazer? Ele tende a capturar esse dia aqui, ó, aqui quarta-feira, aqui quinta-feira, ou seja, sexta-feira tende a fazer o quê? Capturar. Tanto quinta como quarta também. Aqui no caso só capturou o high de quinta e ainda ficou aqui dentro. Continua sendo uma quinta e uma sexta de acumulação. E aí quando chega a minha segunda-feira, ele acaba capturando aqui o high que foi criado na quarta-feira. Ou seja, a liquidez que foi criada aqui nessas extremidades foi capturada. Tá? Basicamente essa é a ideia. Como o mercado tem que correr, ele sempre vai correr para esses máximos, para esses mínimos. Seja do dia, da semana, do mês. Então, basicamente, essa é a entrega de preço sendo feita. Então, quando a gente tem um candle que não capturou nada, pô, é um candle de acumulação, entendeu? O preço acumulou ali, ele não correu, ele simplesmente só acumulou. Tá? Fechou. Tops. Alexandre tá digitando aí, tu vai mandar alguma coisa, chefe? O GK, quando uma vela aí, diária, no caso, que a gente está analisando, ela rompeu um low, né, um high, vamos supor aí, essa vela de quinta-feira, ela rompeu o low, né, de quarta. Uhum. A tendência, depois que ela rompe um low, é ela tentar buscar o high, ou não tem isso, não tem nada a ver? Aí vai depender de como tá sendo a entrega de preço. Uhum. Então pode muito bem sexta-feira ser um dia de entrega aqui para queda, continuar para queda, ou simplesmente um dia de acumulação, ou simplesmente um dia aqui de reversão. Aí vai depender como que tá a entrega de preço mesmo sendo feita ali. Não, mas eu falo no mesmo dia. Vamos supor, na quinta-feira tá aí. Aí ele abriu, aí tem que olhar os outros contextos, né? Assim, ele rompeu, vamos supor, vamos começar amanhã, terça-feira, né? E aí a Certo. gente já viu que terça-feira já rompeu, já pegou a liquidez de segunda, né? Da parte do low. Aí Certo. a minha leitura é pensar que ele, já que ele pegou a liquidez, que é uma liquidez, né, muito forte de um dia, ele vai tentar
subir para poder buscar o high de segunda também. Buscar aqui É e buscar isso? pra cá. Se no caso você tiver ali uma visão de compra, muitas das vezes isso vai acontecer. Ou seja, Tá. então vamos supor que aqui eu tenho uma visão de compra e tive aqui a abertura de terça-feira. Tá? Muitas das vezes ele vai fazer o quê? Trabalhar embaixo e depois levar o preço para cima. Tá? Vai distribuir, né? Que aí no caso vai ser também a questão do profit trade do dia em si, né? Ou seja, abertura, manipulação, distribuição. Uhum. Entendeu? Entendi, perfeito. Stop. Tô lendo aqui só a pergunta, Alexandre. De topo ou fundo de segunda, terça ou quarta estará capturando um ponto de 3, seja de um topo ou fundo do diário. Segunda, terça e quarta sempre vai estar capturando ali algum high ou algum low. Dependendo se ele for ali de uma perspectiva diária, semanal, mensal, etc. Mensal acaba demorando muito, na verdade, né? Se a gente for ali olhar para o gráfico mensal, delimitar o high ou low do nosso candle do mês passado, vai demorar um pouquinho para a gente ter essas capturas ali ocorrendo. Por isso ainda vai ser entregue bastante para depois haver essas capturas, né? Mas essa é a ideia. Tá. E nós... Show, acho que não tá conseguindo falar não. Tá sem microfone, né? Que a gente comentado. Ele multa só pra ti daí, pro resto do pessoal não. O microfone dele está com problema. Ele tinha avisado lá na semana passada. Top. Tá, entendi. Mas é basicamente isso daí. Um dia sempre vai estar capturando o outro, se não capturar é um dia de acumulação. Assim também serve para a semana, ou seja, imagine isso aqui numa semana. Tive uma semana que não capturou o high ou low da semana anterior. Cara, uma semana de acumulação. E uma perspectiva de mês, mesma coisa. O mercado sempre vai estar correndo, né? Principalmente em Exato. semana que tem indicadores Notícias. fortes, né? Tem notícias Pode fortes, ser utilizado ali, pode ser utilizado, né, como aí já muda bastante essa dinâmica fumaça. ali. Como assim? Pequeno. Entendi. Então, o que acontece? Geralmente, isso daqui, como eu falei, vai ser aquela questão dos vias lá, que é o viés ali diário, o viés semanal, a perspectiva, uma leitura para você saber como será a sua próxima formação do candle semanal e do candle diário, né? Geralmente a gente utiliza nessa questão, tá? Por ser uma parada um pouco mais macro ali e tal, vai nos ajudar a entender basicamente como que essa entrega de preço será feita. Então, no caso, quando eu tenho um candle aqui que ele não captura o high nem o low do seu anterior, eu entendo que é um candle ali de acumulação. O que eu espero aqui? Espero que o high ou low seja tomado, tá? Então, vou esperar primeiro que o preço saia dessa acumulação, tá? Porque a nossa ideia ali é pegar uma expansão, não é ficar preso em algum range. Aqui é como se o dia, basicamente, ele fosse assim, ó. Tá? É como se esse dia aqui ele fosse bem assim, ó. Ou seja, um dia aqui de acumulação. Ficou ordem para lá, ordem para cá, o mercado não foi direcional. Se o mercado top, então, possivelmente pode ser aí um dia de acumulação hoje. Geralmente, dias de acumulação vai acontecer muito também na segunda-feira. Apesar de segunda-feira capturar low e high de domingo, geralmente ele acaba ficando em acumulação. Então, meio que segunda-feira ele fica mais ou menos assim, ó, né? A gente fala que ele fica esperando terça-feira fazer o seu show, ou seja, vir terça-feira
marcar o topo e fazer a entrega de preço para queda. Hoje Né? no S&P, né, ele pegou o low, mas assim, ficou quase um doji, né, no S&P hoje. Foi para baixo e foi muito para cima também e acabou... Doji, que isso? É o nome que eles dão para esse candle. Hoje esse cara aí da acumulação, GK. Deixa eu ver. É o nome que eu aprendi para esse candle que vai para cima, vai para baixo, mas acaba fechando quase no mesmo preço da entrada, entendeu? Cadê a minha linha? Deus. Sei lá, eu. Deixa eu ver só como que foi esse aqui, peraí. Você quer esconder essa linha, GK? Clica nela, ela vai ser selecionada lá. Mas não tá aparecendo ali. Clica nela lá. Clicando e não aparece. Não sei porquê. Essa daqui eu achei. Uai, eu tenho duas dela? Ih, rapaz. Deve ser alguma marcação ali. Mas enfim, já deu pra ver o Kendo aqui. Basicamente essa é a lacuna dele aqui, né? Ó. Uhum. Tá. Ele formou só o corpo aqui? É. Isso aqui é doji? É. Boas. Entendi. Top. Oh, yes. Olha aqui a segunda-feira, ó. Toda vez que tu tá clicando aí no teu TradingView, GK, tá aparecendo uma exclamação ali em cima. Talvez seja por isso que não tá passando a informação da ferramenta lá, da lista de objetos. Nem vi. Lá, Sei lá onde estava. Mas enfim, olha aqui, ó, segunda-feira, né? Segunda-feira aqui sendo entregue aqui pra cada. Sim, um belo de Power Free. Bem doideira isso aqui. Foi um pode ter meio feinho assim, mas foi, né? Bem provável que a gente tenha o preço aqui finalizando em cima desse BPR aqui. Mas foi isso aqui, cara. Isso aqui foi uma bela de uma operação hoje. Isso aqui foi a lacuna que eu tinha falado lá no chat geral e nas marcações para prestarem atenção. Tanto essa lacuna aqui do lado do S&P, como do lado de Nasdaq também. Como também aí do lado do DXY. Cadê eles? Aqui, ó. Só que DXY já tá no diário. DXY e euro são duas paridades que eu acabo não operando, então eu vou pro diário aqui, ó. Tá? Mesma questão, ó. A lacuna do lado da compra, que ela é reprecificada, começa a ser utilizada do lado da venda. E agora indo lá pro euro. Aqui. Indo pro euro, ó. Lacuna do lado da venda, reprecificada, agora utilizada como compra. Sem muito mistério. Bem bacana isso aqui também. Mas é basicamente isso. Vocês acabaram tirando print ali? Como que foi? Deu pra tirar um print? Não deu? Quer que volte lá? Cara, eu anotei tudo. Mas vai estar gravado aí, não tem problema. Né? Tá, vou Vou tirar um print print depois. só pra mandar no chat. Também. Vou mandar aqui e vou gravar, porque eu sempre esqueço qual aula eu tô. Então, qualquer coisa é só olhar no chat que aí eu sei onde eu parei. Mandar lá no chat do acesso VIP, tá? Mas é isso, meus amigos. Nossa, semana aí, comece com essas marcações, estudem bem essas questões do dia, vocês vão ver que isso daqui acaba acontecendo muitas vezes, tá? Questão de terça aí, pô, a gente acaba pegando operações ali só por conta do dia em si, saca? Então, a semana passada rolou uma operação de venda lá no S&P só por conta disso, cara, tá?
Não, só disso não, na verdade, né? Acabou fazendo um topo ali na terça-feira e apresentou uma divergência CMT com o Nasdaq, ou seja, o S&P capturou o topo de segunda e Nasdaq não capturou o topo de segunda, né? Então eu tive ali uma divergência CMT. E aí, pô, uma divergência CMT em um mercado de alta, eu já entendo que eu vou ter uma inversão de fluxo, né? Então agora ele vai ser levado para queda. E aí eu tô bem na terça-feira, pô, dá uma segurança muito boa para você abrir um trade ali de venda, saca? Porque é o sonho, né? Pô, cara. Tem o G Santos lá, ele fala, é um trade para você entrar com a vida, basicamente. Ô, GK, mais uma dúvida aqui. Naquela outra aula que você deu também sobre esse tema, Oh, yes. você falou de marcar os New York, né? Dos outros mais 4 para trás, né? Ah, tá. Lembra? Sim. Boa, hein? Bom E lembrar disso aí, daí. a minha pergunta tá, eu marco e às vezes fica um monte de New York aí no meio do caminho. O que eu faço com esse tanto de New York? Deixa eu pegar. Qual que é a leitura que você tem que ter? Ó, Entendeu? deixa eu utilizar aqui. Deixa eu pegar, ó, deixa eu ver qual que é o maior S&P que tá marcado com os New Yorks. Não é esse. Ih, aqui. É que eu apaguei muito o New York que eu tinha aqui, mas basicamente como que o New York vai funcionar? Como um referencial, né? Então essa é a ideia dele. Então, por exemplo, aqui, vamos supor, ó. Aqui foi o topo lá que foi criado na terça-feira, que apresentou uma divergência CMT com Nasdaq, ó, tá vendo? Aqui acaba renovando e aqui acaba não renovando, tá bom. Então eu peguei um trade aqui, tá? Fiz a minha entrada aqui, ok. O que eu faço basicamente? Eu quero saber ali os níveis a qual eu posso fazer parciais, a qual eu posso colocar o meu take, assim vai indo. Então o que eu faço? Eu olho para minha esquerda aqui, olho para as minhas calculações e vejo, cara, quais são os níveis de liquidez que eu tenho. Primeiramente, aqui, eu já tinha no caso aqui, esse logo foi criado bem aqui, né, antes de ele imprimir esse SMT, que já é um nível para mim, talvez fazer uma parcial para aqueles que não conseguem segurar tanto uma operação, até mesmo já sair da operação. Mas aí eu tinha aqui, ó, New York passado, tá, que tá bem aqui. Inclusive ele foi utilizado como referencial nessa semana aqui, tá? Ele é bem passado mesmo, tá lá atrás. Tá? Pode ver que até o atual ele é esse daqui, ó. Que é esse, no caso. Então esse daqui, ele tá aqui para trás. Ou seja, lá da semana passada foi utilizado nessa semana aqui, tá vendo? O preço é entregue para cima, retorna e fecha nele, tá? Aqui sexta-feira, ó. Aqui já começa domingo, já é outra semana. Então basicamente aqui que se encerra essa minha semana daqui para cá. E aí o fechamento dela acontece no New York. Ou seja, os algoritmos utilizaram essa questão do New York como uma referência, tá? Então aqui no caso também entrei numa venda, pô, posso fazer uma parcialzinha aqui, delimitar meu nível de take aqui nesse New York, tá? Agora aqui mais abaixo, como eu falei, eu tinha esse outro aqui, ó. O que eu faço? Posso utilizar ele também como referência. E aí você olha também que o preço, entre aspas, olha só, eu tinha um New York aqui em cima, tá? Que é esse daqui, e o New York aqui embaixo. Olha como que o preço, entre aspas, ele fica meio que travado aqui, né? E aí o que eu faço daqui? Eu utilizo como referência, ou seja, eu não consegui pegar a ordem lá, não consegui pegar a ordem aqui. Nesse retorno, o que eu faço? Cara, pego a ordem por aqui, ó. Entendeu? Então, basicamente, ele vai ser utilizado como referencial para o algoritmo, tá? Seja de uma atração do preço, ou seja, o preço está subindo, tem um New York lá em cima, como a gente viu aqui no caso, ó. Opa! Como a gente viu aqui no caso, ó, o preço estava caindo, tá? Fui fazer o fechamento da sua semana, fez aqui embaixo. Ou seja, em cima do New York, ou seja, os algoritmos utilizaram ele como uma referência, entendeu? Basicamente essa ideia. Mas se você vê que ele está muito longe, pô, você dá uma excluída ali dele, deixa ele para lá. Não faz sentido, né, pô? Tem outras marcações a fazer. Aí meus outros New York estão aqui em cima. Eu tive só uma semana de queda.
Aí eu posso entender que quando o preço começar a subir, aí sim ele pode utilizar esses New York como referência. Mas por enquanto está aqui embaixo ainda, né? A mesma questão daqui. Pô, se daqui ele começar a subir, o que eu posso utilizar como referência? Esse New York que está aqui em aberto. Aqui em aberto assim, que eu falo entre aspas, né? Que ele está aqui presente, né? Da semana passada. Ele está aqui. Ok. Passada não, retrasada, perdão. Tá? E se porventura ele for furado, o preço pode utilizar ele como basicamente essa ideia dos New Yorks. Porque os New Yorks, como eu falei aqui, eles são FVGs, ou seja, lacunas também. Tá? Então comece a tratar os New Yorks como lacunas de preço, seja uma lacuna vendedora, lacuna no caso for over gap, tá? Então conforme está marcado aqui, ó. Tá? Esse aqui foi um insight que o Dai, o aluno do Michael lá, soltou no Twitter, tá? Marque os FVGs aí como lacunas de preço. Ou SVG como lacuna de preço. Marque os New York como lacunas de preço, como um FVG. E utilize da mesma forma que você utiliza um FVG. Utilizando na reprecificação e coisas do tipo. Depois que essa lacuna, né, que é o FVG, ele é preenchido, assim dizendo, você descarta essa lacuna. Eu falo, é porque a gente aprendeu lá no curso do Gabriel, né? Foi mitigado, já foi mitigado, então a gente dispensava o fair value gap, entendeu? Mas nesse Sim, caso sim. aqui não, né? Não. Até aqui, como exemplo também, ó, tem um fair value gap aqui do lado da compra, né? Ó. O preço desce, obviamente, ele vai criar outras coisas, né? Ele vai criar outros fair value gaps, mas assim, posso usar apenas ele aqui como referência para o meu preço. Ou seja, o que eu queria aqui? Que ele batesse e subisse. Ele fez isso? Não. O que ele fez? Ele bateu e reprecificou, ou seja, mandou para venda. Então o que eu entendo agora a atuação desse cara? Que em vez de ser uma atuação de compra, vai ser uma atuação de venda. É basicamente isso. Ou Entende? seja, é sempre importante, né? Isso, exato. BPR. Exatamente. Cara, não é muito essa questão assim de mais forte, mais fraco. É mais uma questão mesmo de como vamos utilizar a zona ali em si, né? Então imagine que eu tive aqui, por exemplo, um fair value gap aqui do lado da compra, né? Então qual que era a atuação desse meu fair value gap aqui do lado da compra? É que o preço retornasse nele e fosse mandado para as alturas, tá? Mas aí aconteceu que formou um PPR aqui. Então, o que fez aqui? Basicamente ele balanceou o preço, tá? Então se aqui era uma lacuna de compra, aqui ele fez agora uma lacuna de venda. E agora o que eu tenho? Meu BPR. Então como que essa zona aqui vai ser atuada? Assim. Yes, exatamente isso. Ele faz tudo aqui no caso, né? E que ele deveria- Exato. Oh, yes, exatamente, cara. Ali faz isso daqui, utiliza como referência e é uma boa entrada, viu? O BPR é uma boa entrada, tá? O que seria o BPR, DK? BPR é um fair value gap aqui, ó. Isso aqui, no caso, é um fair value gap da compra, né? Na Certo. mesma região que eu tenho um fair value gap da compra, eu tenho um fair value gap da venda. Então aqui o fair value gap de compra é a ausência de vendedores e o fair value gap da venda é a ausência de compradores. E aí meio que eles vão casar aqui, digamos assim, né? Os dois na mesma região seriam um BPR. Oh, yes, exatamente. Isso mesmo. Não vai estar sempre bonitinho, né? Às vezes você pode ter assim, por exemplo, o fair value gap bem pequenininho aqui assim e um maiorzão aqui, tá? Ou vice-versa, pode ser um maiorzão aqui e assim. Vai continuar sendo uma zona ali de BPR, tá?
Entendi. E já aconteceu de ter o BPR e voltar de novo, e ter um tri-BPR, sei lá, voltou, subiu de novo. Já Voltar aconteceu assim? isso? É, Voltar assim? fez 3 Fairvalley Gaps. Um na Ai, subida, já, um na descida, subida. Tem mas som. aí geralmente ele não vai criar outro Fairvalley Gap, ele vai criar, na verdade, um Breaker Block. Ou seja, ele vai fazer o quê? Ele vai retornar, a ideia é que ele retornasse e respeitasse, mas aí ele não respeita e fura. Aí nesse furo aqui que ele faz, esse cara aqui acaba se tornando um Breaker Block para mim. Aí aqui onde a gente tem aquela entrada, é um modelo lá operacional do Unicorn Setup, basicamente, também. Que aí, ou seja, o preço tende a subir, aí ele retorna aqui na região e faz a entrega de preço para cima. É bem, como se diz? É bem interessante essas questões aqui, porque você não desconsidera elas, você só vai dando novos significados para elas, saca? É bem interessante isso daqui, cara. Legal. Acho que dentre todas as teorias que o Michael apresenta ali. Aham. Sim, sim. Sim, exato, funciona mesmo. Aqui no. Em qual? No euro? Ah, sim. Uhum, boa, exatamente. Uhum, boa. Mas foi isso. O meu modelo de operação hoje foi baseado nisso, né? Apesar de eu ter visto uma divergência CMT do Nasdaq com o S&P perante o S30, eu acabei entrando ali no uma lacuna ali que tinha feito. Deixa eu ver se no S30 também tem. É que o S30 eu só coloquei aqui no outro gráfico para questão, mas olha, foi a mesma questão aqui, ó. Tá? Aqui, ó, lacuna vendedora, né? E aí quando ele fez esse movimento aqui que eu tinha falado lá para vocês, né, que o pavio faz o estrago e o corpo conta a história, ou seja, ele só veio aqui mesmo, você vê que o corpo dele é mantido ainda dentro dessa zona, né? Aqui no caso não é um BPR, tá? É só um IFVG. Era um Fair Value Gap que era do lado da venda e agora se tornou do lado da compra. Mas olha só, é um modelo de entrada, né? Basicamente isso aqui é um modelo de entrada. Se você pega uma entrada aqui no retorno do corpo, quando você vê o preço retornando, nossa, entrou na zona do corpo. Eu vou pegar a entrada aqui e vou delimitar meu stop aqui no fundo. E o meu take? Pô, meu take aqui no caso eu vou deixar lá no topo aqui de domingo, que está em aberto ainda. Pronto, você tem um 2-1 aqui bem simples, bem facinho, de alta probabilidade. Isso daqui é uma entrada de alta probabilidade. Ó, basicamente isso. GH, finalizou, né? Oh yes, chefe, oh yes. Vazei, tô cansadão, velho. É nóis, até amanhã. Boa noite pra vocês aí, Até gurizada. amanhã em Londres. Ah, vai ter um negócio lá de Londres? Se tiver, me dá um Vamos lá. grito. Tu vai dar um grito como? Se acordar? Uai. Vou Você cuidar vai no aqui. barulho, você vai no Então, barulho. beleza. Valeu. Boa noite pra Nós, vocês tamo aí. junto. Valeu. Falou. Mas é isso, rapaziada. Mais alguma outra dúvida? Tá bom para mim. Show. Boa, top. Vamos fazendo esses backflash na semana. Qualquer dúvida é só enviar lá no chat lá. Tamo junto. Valeu, GK. Falou. Valeu, Falou, valeu. pessoal. Obrigada, Nós, GK. nós. Até amanhã. Pessoal. Boa noite, até amanhã.